Prefiro ser um homem de paradoxo do que ser um homem de preconceito. Eu sou a Franciele e este é a Hora da Coruja. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Hora da Coruja, nessa terça-feira gostosa, com esse calor intenso que está fazendo aqui em São Paulo, não é verdade, Paulo? Até que está fazendo calor. Para você está sempre calor, Paulo. Você não é parâmetro para dizer isso. É óbvio, né? Eu não sinto frio. E aí, o que você achou da nossa coruja hoje, que ela veio equipada aqui pro programa? Ela está equipada com o que hoje? Ela veio equipada com 2 cervejas aqui do lado. Ah, sim! Mas isso aqui não é da coruja, isso aqui é do nosso telespectador, nosso internauta já de anos, chamado Homer Simpson, que mandou dos Estados Unidos essas 2 cervejas aqui, a Duff. Será que eu não sei nem como que ele mandou, porque sendo do Homer, viria vazio, né? É provável. Né? Mas acho que ele mandou a fábrica enviar direto pra gente, não é? A asa da coruja que vai abrir? Não sei, acho que isso é serviço seu. Eu só ponho pra gelar. Quem abre cerveja em casa é o homem. Ah, é? E aí, vamos conversar sobre preconceito hoje? Vamos conversar sobre preconceito. O primeiro preconceito que eu já sofro aqui é o de ter que abrir a cerveja. Por que o homem tem que abrir a cerveja? O homem é forte. É, exatamente. O homem não conseguiu abrir a cerveja. Abri só a minha. Toma. Pô, a gente vai ter que pedir então pra quem? Pro Fernando ou pro Zé tem que abrir pedir a pro cerveja? Homem. Você pediu para um homem, mas você pediu para um homem já idoso. Tem que pedir para um homem como o Fernando, como o Zé. Homens será que é bom são isso aqui? jovens, que têm a testosterona na testa, de tanta testosterona. Vou provar então, vamos ver se é bom. Prove aí. O que você achou? O Homer tá certo ou não? Suave. Prefiro uma coisa mais encorpada. É muito suave, por isso que o Homer toma tudo. Exato, de litro, agora a gente entendeu por quê. Mas enfim, tá valendo, é bom. Mas sabe por que eu trouxe hoje essa Duff, né? Porque hoje é dia de comemoração. Comemoramos o que hoje? Vamos comemorar, brindar. Brindar o quê? Porque nós estamos hoje... brindando o quê? Hoje é o dia do... Hoje é o dia que vai passar a sua gravação no Provocações na TV Cultura. Ah, olha, gente, é verdade. Hoje tem Provocações na TV Cultura com a Bujanra lá, fazendo uma entrevista. Depois, terminando aqui, vocês já vão para a Cultura, que nós vamos estar lá. Mas eu pensei que você fosse comemorar outra coisa, porque hoje é o dia do orgasmo. Hoje é o dia do orgasmo. Mas esse eu comemoro todo dia. Não estou entendendo porque tem que ter um dia próprio para comemorar o orgasmo. Veja, o dia do orgasmo foi institucionalizado por causa disso. Porque há pessoas que vão deixando passar o orgasmo, vão deixando. Então, pelo menos num dia, fica assim, ó, de hoje não passa. Tá, entendi. Então hoje não tem como. O de hoje não tem como. Para aquelas figuras que, né? Que não quer. Porque hoje em dia tem muita gente que não quer mais fazer sexo, né? Tem muita gente. Umas pessoas assim. O que não é o nosso caso, né? Não é o nosso. Então, vamos começar conversando sobre preconceito. O que você prefere? Vamos começar com um vídeo ou vamos começar falando mal, já metendo pau no Edir Macedo, já que hoje é dia do orgasmo? Não, eu preferiria falar mal do Edir Macedo do que meter o pau. Não, eu não. Principalmente no dia do orgasmo. Eu acho que não seria bom metermos o pau. Você não quer meter o pau no Edir Macedo, no dia do orgasmo, não. Tá. Escuta, deixa eu falar uma coisa, mas antes me diz aí essa frase, que eu não conheço essa frase. Ah, você gostou? É do Rousseau. Você tá brincando? Não, é sério, uma frase do Rousseau. Ele prefere ser um homem de paradoxos do que ser um homem de preconceitos. Bom, isso é interessante. Preconceito. Escuta, mas você sabe que... O que significa preconceito? Preconceito seria o pré-conceito. Nem todo preconceito é preconceito. Isso é uma coisa interessante da gente ver. Porque, veja, eu, na verdade, Fran, eu tenho medo, como cidadão, eu tenho medo do preconceito. Mas como filósofo, eu tenho medo do conceito. Talvez eu seja um dos poucos filósofos, né, que não idolatra o conceito. Mas é porque essa também... Tenho até medo dele. Mas talvez porque essa agora é a nova forma de se fazer filosofia, né? A filosofia não está mais em busca da verdade, ou seja, em busca de um conceito único e inacabado e... Inacabado ou acabado? Ou acabado. Acabado, né? Acabado. Não, mas não é por conta... Porque, veja, você pode ter filósofos que
pensam o conceito dinamicamente. Quer dizer, o conceito é alguma coisa no gerúndio. Você vai conceituando. Né? Não é o caso dos platônicos. Né? Mas você tem uma série de filósofos que pensam assim e que então poderia escapar, mas mesmo escapar daquela ideia que nós temos do fechamento, onde o conceito acaba rapidamente nos levando à definição. Mas, mesmo neste caso, Fran, o conceito é tão temeroso quanto o preconceito, por quê? Primeiro porque o preconceito só existe se houver o quê? O conceito. Em terra de conceito, nasce o preconceito. Né? Agora, o grande problema é, o preconceito, nós conseguimos lutar contra ele. Porque nós, de cara, pela formação iluminista, o denunciamos como preconceito. Sim. Agora, o conceito é que é duro lutar contra ele. Porque ele é o conceito. Não é? E o conceito, muitas vezes... E muitas vezes ele está amarrado à ciência. Talvez, ou seja, amarrado à questão de que é verdade. Aquele conceito é verdadeiro, intocável, inatingível. Ele é o conceito, né? Quer dizer, quando você conceitua, você delimita. Quando você delimita, você faz o quê? Você exclui. Né? Então é sempre bom lembrar a seguinte coisa. Né? Eu tenho um livrinho chamado Que é Pedagogia, ele tem 3 versões. Na última versão, eu conto aquela história do Pinóquio, né? Que o Pinóquio vai para a escola e chegando lá na escola, né? Ele entra, ele vai para a escola e entra. Mas como que um boneco de pau entra na escola? Né? Porque a escola é para criança, é para menino. Né? Mas o boneco de pau não se enquadra no conceito de menino. No entanto, ele entra. Por quê? Porque aquela escola não requisita para matrícula nenhum conceito. Ela não tem um conceito de criança. E ela não tem um conceito de menino. Então, por ela não ter o conceito, ela incorpora. Então, muitas vezes a gente fala assim, não, precisamos do conceito de homem para educar, precisamos do conceito de criança para educar, precisamos do conceito de educação para educar. Uma série de coisas que você recorre ao conceito, mas quando você tem o conceito, você exclui muita coisa que você não conseguiu conceituar. E aí, as consequências para a filosofia prática, ou seja, para o campo moral e ético, são danosos. Não conceituar pode ser um erro, conceituar pode ser um erro maior. Então a gente precisa tomar uma série de cuidados com essa pressa de definir a filosofia como uma produção de conceitos, ou como uma criação de conceitos, ou o papel do filósofo é criar conceitos. Isso aí é uma pressa de definir a filosofia que muitas vezes a torna tão excludente quanto a prática política. Né? E existe um conceito de preconceito, né? Que preconceito seria, ou seja, você tem o preconceito quando você não tem conhecimento. Você acha que isso é verdade? E o inverso também é verdadeiro, não é? Você tem preconceito quando você tem muito conhecimento. Não é verdade? Porque, veja, se você tiver uma série de conhecimentos válidos, isso não significa que a reunião deles leve você a não ter preconceito. Por exemplo, eu posso ter um conhecimento válido. Quer ver um conhecimento válido? Um conhecimento muito comum, empiricamente muito válido no tempo da escravidão. Você perguntava para um fazendeiro bem experimentado, ou para um caçador de escravos, o negro de canela fina. O cara falava negro ladino. É negro ladino. Por quê? O que é o negro ladino? É negro fujão. Canela fina. Se você der uma chance para ele, ele ele escapa. Né? Isso é mentira ou é verdade? Empiricamente, isso era verdadeiro. Por quê? Porque os negros... Ele tinha mais agilidade. Não só. Os negros de canela fina também estavam relacionados com algumas tribos capturadas lá na África, de pessoas com menos submissão do que outras. Né? Então também coincidia. Então era uma verdade empírica. Certo. Agora... Mas não, a justificativa não era a qual haviam...
Exato. Mas aí você leva o quê? Né? Você traz isso para o campo moral. Ou seja, canela fina indica um cara, né, que não se envolve com o trabalho. É o nego ladino, é o nego vagabundo. Olha só como vai, né? Então, é um conhecimento empiricamente verdadeiro que se transforma num julgamento, né, que se transforma num juízo, mas cujo invólucro final, cujo resultado final não é o conceito, é o pré-conceito. Né? Porque você não pode dizer, né, que as pessoas de canela fina, ou o negro de canela fina, né, não está afeito ao trabalho. Né? Por quê? O que você esconde aí, né? O que você esconde aí para que apareça o preconceito? O que você esconde aí você olha para a canela, mas você não olha para as relações sociais envolvidas com a canela. Quais as relações sociais envolvidas com a canela? O cadeado, a escravidão, né? A escravidão. Então, ele foge do trabalho. Que trabalho? O trabalho escravo. Ele não quer ser escravo, entendeu? Então, veja, não é que ele foge do trabalho, não é que ele é vagabundo. Não é que ele não gosta de trabalhar. Ele não gosta de trabalhar como escravo. Não gosta de ser escravo. Então você omite a escravidão, né? E deixa só o valor trabalho, o valor do trabalho. O negro não gosta de trabalhar. E além de tudo, coloca a escravidão como um trabalho. Não deveria nem ter essa relação de escravidão e trabalho. Não, entendeu? Então, o preconceito, às vezes, ele é cheio de conhecimento, mas um pouquinho de conhecimento que ele esconde já era o suficiente para que ele não fosse preconceito, mas ele esconder aquele pouquinho torna ele o preconceito. Um dos últimos filmes que a gente assistiu sobre preconceito racial foi o Histórias Cruzadas. Você está lembrado? Qual Histórias Cruzadas? Um filme dos anos 50, em que uma das questões que se coloca é de que as empregadas domésticas... sim, o que foi candidato ao Oscar? Concorreu ao Oscar. Ele ganhou? Não ganhou. Quem ganhou? Não lembro. Uma das questões que se colocam é: a empregada doméstica negra não pode usar o mesmo banheiro do que as outras pessoas brancas da casa, porque ela vai transmitir doenças. Isso era uma coisa que que corria nos folhetins da época, médicos, inclusive, falando sobre isso, né? E a gente pegou isso no Brasil ainda. Isso é um conhecimento. E a gente pegou isso no Brasil com domésticas brancas, inclusive. Já se colocou assim: a pessoa é doméstica, ela tem doenças diferentes da minha e transmite doenças através no banheiro. Sim, porque, veja, agora, é mentira ou é verdade? Pode não ser verdade no momento que você está falando, mas foi uma verdade empírica no passado. Que se transformou nesse... Porque, veja só, você vem do navio negreiro, né? Muitos morrem na viagem, uma grande quantidade. Outros chegam na Terra. Não pense que os que chegaram na Terra também não morrem. Não, sem dúvida. Por quê? Porque alguns ficam doentes na fase tardia da viagem. E aí eles vão morrer na Terra. Exato. Como eles estão dentro da senzala, sem condições higiênicas nenhuma, aquilo se propaga. Lógico. Então, o negro é doente, está doente, tem doenças estranhas? Tem, por quê? Primeiro, são doenças de um continente diferente. Lógico, vem de outro continente. Segundo, né, transmite muito rápido. Que foi mais ou menos o que aconteceu quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Exatamente. Eles mataram todos os índios de doença. Terceiro, né? E o português não tem anticorpos para essa situação. Então, é uma verdade empírica? Com o passar do tempo, ela deixa de ser uma verdade empírica e passa a ser um conhecimento que alimenta o preconceito. Por quê? Porque passa o tempo, a doença é erradicada, né? Não há mais aquele problema, né? Mas aquilo fica não como sendo uma doença que o negro pegou, fica sendo como uma doença que ele trouxe, fica sendo como uma doença que é inerente a ele. E fica sendo como o quê? Como uma marca que é dele. Então, ele precisa, mesmo agora no trabalho livre, mesmo agora assalariado, não frequentar mais o banheiro do branco. Né? Quer dizer, mas, então,
É um conhecimento? É. Na verdade, isso que a gente está conversando é exatamente a definição da Hannah Arendt de preconceito. E o preconceito, eu vou te cuidar um pouquinho para você voltar nisso. O preconceito, ele é burro na maioria das vezes, porque se a pessoa minimamente pensasse, essa pessoa não pode usar o mesmo banheiro que eu, mas a pessoa é minha empregada doméstica, ela cozinha. Ela faz toda a comida da casa, ela cuida dos meus filhos. Sim, e o filme... Se tivesse que passar alguma doença, contato ali estaria... O filme é muito interessante, esse filme que você falou, é muito interessante exatamente por causa disso. Por quê? Porque ele é a história, né, do quê? De uma gusparada. Não é gusparada, não. É um number two. É o number two, né? É o number two. A história é assim, uma das moças que é a empregada doméstica, a patroa dela fazendo coisas terríveis, e quando ela sai da casa, ela resolve se vingar e ela faz a famosa torta de chocolate que ela sempre fez para a patroa. E essa torta de chocolate, só que dessa vez tem um ingrediente todo especial, que é um grande cocô delicioso, que ela mistura na massa, cozinha, e a patroa delicia com aquela torta. Ela come de boca cheia, sabe? Ela fala assim, mas por que dessa vez você não trabalha mais aqui, sua torta ficou mais gostosa? Por que tá tão deliciosa? Ou seja, a pessoa que não queria nem compartilhar o banheiro com a pessoa acaba comendo as fezes da pessoa. Você achar, né, que as pessoas que estão trabalhando sob suas ordens despóticas não estão se vingando. Isso é uma bobagem, né? Nós sabemos muito bem, por exemplo, eu me lembro muito bem que no restaurante universitário, os estudantes ricos, né? E às vezes tem pobre também que faz a mesma coisa, mas é até triste ver o pobre fazendo isso, mas o estudante rico. É até triste porque o pobre deveria ter uma identidade, né? Mas o estudante rico chegava lá, punha o bandejão lá, né? E falava pro funcionário da universidade, põe aí, né? Sem pedir por favor, né? Mandando, né? Como se o cara fosse um escravo dele, não um empregado dele, né? Tá certo que o pai dele na fazenda tratava o empregado assim, mas ele tratava o funcionário da universidade não como um igual, não como um cara que estava ali colaborando na educação dele, mas como um escravo. É claro que aqueles empregados cuspiam naquela comida que ele ia comer. Eu também cuspiria. Né? É claro que cuspiam. Falando nisso, teve essa cena agora na novela. Tinha funcionário, inclusive, que separava o arroz. Um arroz com rato para aqueles caras ali. Você já compartilhou disso, de ver um rato bonito. Rato no bandejão, assadão. Quem cuspiu bonito outro dia foi na novela, né? A Carminha que se vingar da Nina, por isso que eu acho que você confundiu. Para se vingar, a primeira coisa que ela pensou em fazer foi cuspir na comida, né? A gente estava falando sobre essa questão de navio e ter as doenças. Eu lembro de uma história que eu queria perguntar para você. O que você acha? Se o preconceito é uma falta de conhecimento também. Quando eu te falei sobre isso, é porque eu penso na história da minha bisavó. Quando meus bisavós vieram da Itália, vieram de navio. E aí, para complementar a história, né? Ela chegou doente, ela pegou uma doença no navio, tifo, mas só morreu aqui no Brasil, depois de chegar. Quando ela chegou no Porto de Santos, tinham vários negros que vieram pegar as malas. Sei. Ela tomou um susto tremendo e começou a gritar desesperada. Porque onde disse, o que é isso? O que está acontecendo aqui? O que é isso que está acontecendo? E a família conta essa história, porque ela nunca tinha visto um negro. Vem de uma cidade da Itália de 3 mil habitantes. Perto da Áustria. Pertíssimo da Áustria, onde ela nunca saiu da cidade. Quando chegou aqui, encontrou uma pessoa de outra cor. Ela jamais passou pela cabeça dela que existisse uma pessoa de outra cor. Né? E aí, o que é isso? É preconceito ou não? É ver o diferente? E o preconceito, às vezes, é isso? É não conhecer o mundo, não conhecer outras coisas? Não. Este aí é que é o pré-conceito e não o preconceito. Né? Esse daí é que é a situação empírica que pode gerar o preconceito. Que é como é que se diz assim? É você estar diante do inusitado, do amplamente diferente. Né? Você quer ver uma situação estranhíssima que eu passei? E por isso é importante a integração étnica no Brasil. O Paulo Francisco, quando era pequeno, né? Veja só, Paulo Francisco, filho de professor, classe média, portanto que anda de ônibus, enfim, convive, mesmo, veja só o fato da gente ser professor universitário,
de classe média já fazia com que ele já não visse negros. Ou seja, por quê? Porque o ambiente que ele ia era o quê? Pequeno. Vai até a escola dele. Mas escola particular? Não, a escolinha dele, né? Escolinha particular. Depois ia ali no... Mas ele nem ia na escola ainda. Ele nem ia na escola ainda. Ia na universidade, ficava ali brincando em casa. Né? Ele nunca tinha... Veja só, ele tinha fralda ainda. Mas, enfim, ele era uma criança que ainda não tinha visto um negro. O dia que ele viu um negro, sabe o que ele fez? Ele identificou na hora com a única coisa, era um negro usando Rastafari. Né? Um negro grande usando Rastafari. Parecido, inclusive, com o meu colega filósofo, o Renato, lá da Rural. Que vamos trazer aqui no programa para falar sobre filosofia africana. Ele parecia o Renato, inclusive com o sorriso e tal. Quando o Paulo Francisco, bebezinho, viu o negro, ele gritou: lobo mau! Por quê? Porque a única coisa negra que ele conhecia era uma historinha. Caramba, que associação. Onde tinha um lobo que, por sinal, né, tinha aquele pelo enrolado do Rastafari. Verdade. Né? Entendeu? Ele associou. Resultado. Né? Ele tomou um tapa na cabeça meu, um tapa na cabeça da mãe dele, rapidamente, para calar aquela boca enorme dele, né? De ficar chamando, né? Mas só que depois ele correu atrás do negro. Lobo, lobo! E a gente segurando ele pro cabelo, uma criança loira, branca, que nem alguém, ainda chamando de lobo, o outro. Ia ser preso. Ele prendeu os pais todos. Eu não tive... E aí que eu entendi. Então, e eu não tive muito esse problema, porque eu sempre estudei com negros, e minhas tias são negras, então, consequentemente, tenho meus primos e tudo mais. Na família, eu sempre... Eu fui ouvir falar sobre preconceito, eu já tinha 10 anos, eu fui entender o que era um preconceito, quando eu tinha 10 anos, quando eu ouvi falar alguma coisa pelo meu tio, e foi justamente com meu tio e minha tia. A gente estava no casamento, e as pessoas comentavam: poxa, ele branco, loiro, foi arrumar uma neguinha. Não, eu também tive esse outro lado, de difícil entender o preconceito, porque tinha uma irmã negra que era de criação, né? Sim. E na casa do meu avô, morava com Mas agora falando do Paulo Francisco, eu lembrei uma outra cena. Depois eu entendi muito mais do que os outros. Com certeza. Porque aí eu entendi a mentalidade dela mais tarde, né? Lembrando do Paulo Francisco, tema fantástico. Assim que a gente começou a namorar, Paulo Francisco era criança ainda. Você lembra que foi a primeira vez que ele viu 2 homens se beijando? Em Marília, né? Foi. Ele ficou assim, horrorizado, ele ficou escandalizado. Ele falou: como assim 2 homens? Eles estão beijando mesmo, pai? Falei: estão beijando na boca. Você tá brincando. Mas sem camisa? Mas sem camisa? Sem camisa. Pai, dá a volta no carro, vamos olhar de novo se eles estão se beijando mesmo. Mas 2 homens podem se beijar? 2 homens podem se beijar e se beijam. O Paulo Francisco vai ficar puto de assistir esse programa, porque nós estamos dedando ele. Ele faz filosofia lá em Marília. Mas, pô, isso tem tudo a ver com o filósofo. Uma criança filósofa já era uma criança filósofa, não é verdade? Você vê que coisa, né? Nós estamos falando de situações que ocorreram agora, né? Há 10 anos atrás. 10 anos atrás, não são... 10 anos atrás. Né? E você vê um beijo de 2 homens na rua no interior... 10 anos não, Paulo, você está com 20 anos então, atrás. há 10 anos atrás. 10 anos atrás, verdade. E... No interior de São Paulo. No interior de São Paulo. E no interior tem muito esse problema. Mas aqui, de vez em quando, a gente pega na Paulista, gente ralhando. Sim. Batendo, e que atacando. Né? Homofobia é crime, meus amigos. Então, mas existe esse problema. Aliás... A homofobia é crime. Falaram que o Malafaia tá bravo com o Bial. Por quê? Porque o Bial defendeu o casamento gay nesses dias, casamento de pessoas de mesma orientação sexual. Orientação sexual que fala agora? Sim. Não é, né? Opção, sei lá, orientação, sei lá. Sexual. Cada dia muda, porque essa é uma terminologia perigosa também, porque as minorias, né, elas ficam raivosas quando a gente erra a terminologia, né? Mas vocês entenderam, né, o que eu quero dizer. O Malafaia fez um ataque público ao Bial, né? A gente vai voltar. É um mundo de louco, depois né? A gente vai comentar sobre... É um mundo de maluco. O que eu acho interessante a gente comentar é que algumas pessoas acham que confundem, na verdade, preconceito, homofobia com violência. Confundem não. Acham que preconceito violência física é você ser violento, fisicamente violento. Ou seja, a pessoa fala: eu não sou uma pessoa preconceituosa.
Se você perguntar para os brasileiros, todos, 90% dos brasileiros, 99% talvez, vão falar para você que não são preconceituosos. Sim, porque a palavra preconceito também adquiriu uma conotação muito negativa, né? negativa. Quer dizer, outro dia eu vi um sujeito Eles acham usando... que preconceituosos são aqueles caras que na Paulista deram com a lâmpada na cara de um gay. Eles acham que isso é preconceito. Agora, você não contratar um gay para trabalhar na loja, tratar mal, né? É um preconceito. Sim, isso ou seria excluir numa festa. Exatamente. É preconceito, né? Mas como eles não fazem nada disso, não tem preconceito. Eles não são preconceituosos. Né? Contanto que o filho não seja gay. Que o filho não seja gay. Que a filha não traga um negão para namorar. Contanto que... Não sei, enfim. Diversas outras... Contanto que não seja ninguém trabalhando ao lado... Que o melhor amigo dele não seja gay. O homem tem muito problema e outra com coisa isso. que eu também... Você lembra quando eu fui falar? Você estava junto comigo quando eu fui falar na faculdade... Aqui, em São Paulo, olha só. Num ambiente altamente culto, que é a São Francisco. A Universidade, a USP, né, a Universidade de São Paulo, na área de Direito. Você se lembra que os alunos, todos estavam reunidos ali, né, do diretório acadêmico, e nós estávamos conversando sobre isso, e você percebe, e aí eu comecei a conversar sobre essa ideia do preconceito e tal, e todos eles fizeram um discurso muito alinhado com o politicamente correto, né? Naquela época, faz pouco tempo isso, mas naquela época ainda não era pecado ser politicamente correto. Agora virou pecado, porque a direita está batendo tanto no politicamente correto e a juventude está tão engolindo esse discurso de direita que todo mundo agora não quer mais ser politicamente correto, né? Como se o politicamente correto fosse uma burrice. Mas isso é uma outra história que precisa resolver. Mas todo mundo foi politicamente correto. Então todo mundo elogiou, né, casamento gay e tudo, mas todo mundo, na hora de falar, fazia uma ressalva. Você lembra qual era a ressalva? Olha, eu não tenho nada contra os gays, mas eu queria deixar claro que eu não sou gay. Né? Aí eu peguei no pé do pessoal. Falei, por que vocês fazem essa ressalva? Não, porque eu não sou. Ué, mas você não precisa dizer. Lógico. Né? E é até eu lembro que você chegou e falou ainda pra eles assim, se você é hétero, você chega pro seu pai, pra sua mãe em casa e fala assim, pai, mãe, eu preciso sentar e conversar com vocês uma coisa muito séria. Eu sou hétero. Eu sou hétero. Né? Ou então, então, por que essa ressalva de falar essa ressalva? Então, esta ressalva significa que você precisa explicar, né, que há alguma coisa estranha no comportamento homossexual. É isso mesmo. Ora, mas não há nada estranho no comportamento heterossexual? Eu acho muito estranho. É muito estranho, né, que a pessoa, por exemplo, né, todos esses homofóbicos, e principalmente esse pessoal que faz discurso de direita, altamente anti-homossexual, anti-gay, anti tudo que é aparentemente diferente para eles, todos eles, eu aposto, né, que todos eles sonham à noite que transam com várias. Por quê? Porque o sonho é livre. O sonho você não controla. Exatamente. Né? Então, e quando você sonha, significa o quê? Significa desejo reprimido? Em grande parte, significa. Sim. Isso então é um homossexualismo? É um homossexualismo. Exato, gostei dessa. Vou fazer um intervalinho, vou cortar um pouquinho. Manda sua pergunta, tá bom? É só um intervalo de um minutinho, eu vou ler a pergunta no ar.